paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando por aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês. Vamos de Bíblia? Estarei lendo no segundo livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 4. Diz assim: Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Esse texto, ele vem nos trazer grandes lições. Haja vista que aqui fala sobre o rei Davi e também de Ziba. Quando nós vamos ler o segundo livro do profeta Samuel, este livro que lemos, porém no capítulo 9, nós vamos perceber Davi querendo honrar uma aliança que ele fizera com Jonatas, o filho de Saul. E nessa aliança, Davi estaria ali, mesmo após a morte de Jonatas, Davi estaria ali honrando os descendentes do mesmo. O fato é que Davi chega a este homem por nome Ziba e pergunta se há alguém ainda da casa de Saul para que ele possa honrar, lembrando desta aliança que ele havia feito com Jonatas. E Ziba vai falar, Mefibosete, né, que é coxo dos pés. Então Davi manda buscar Mefibosete na cidade a qual ele estava e ali traz para perto, e ali Mefibosete ele tem ali a honra de comer na mesa do rei, de ser bem tratado. Porém, que quando Mefibosete vem até o rei Davi coloca Ziba como o quê? Como um trabalhador a serviço de Mefibosete. Não somente trabalhar, está amando. Mefibosete é o senhor de Ziba. Não somente Ziba, também como os seus 15 filhos, e o texto vai dizer que ele tem pelo menos 20 escravos. A partir daí, no reino de Davi, nós vamos ver que aconteceu um grande problema, porque seu filho Aminon, ele deita com a sua filha Tamar, e isso traz uma grande ira no coração de Absalão, porém que diante desse ato, desse incesto, o rei Davi, ele apenas se contristou, mas não tomou ali uma postura como pai para resolver essa situação. Porém, Absalão, ele guardou aquilo no coração dele, ele programou uma festa um tempo depois e convidando os outros filhos de Davi, e ali já tinha se bolado um plano para que os seus serviçais matassem Aminon. E isso acontece quando Davi vem a saber, ele fica triste e Absalão, ele foge, ele vai para as terras do rei Gérson. E ali ele fica por 2 anos. Passado 2 anos, ele volta para Jerusalém. Só que quando ele volta para Jerusalém, ele fica ali por 2 anos e impedido de chegar à presença do rei, ou seja, a presença do seu pai, Davi. Porém que Absalão, ele começa à porta da cidade trabalhar como um juiz, de atender as demandas. Haja vista que todo aquele reino, lembrando que trata-se ainda do reino das tribos unificadas, as 12 tribos de Israel unidas, nós vamos perceber que Absalão, ele começa ali a atender o povo. E por certa feita ele diz assim: a quem dera ser eu um juiz de Israel para ajudar todo o povo. E ali para muitos Absalão, ele ganha simpatia a ponto dele se denominar rei da cidade de Hebrom. O fato que isso desencadeia o quê? Uma briga entre Absalão e Davi. Absalão, ele foi muito aceito, claro, não por todos, a ponto de Davi ter que fugir do seu reino. E quando Davi está para fugir do reino, quando ele está nesse problema familiar diretamente com seu filho Absalão, o texto vai dizer que ele vai fugir do reino, deixando ali 10 mulheres ou 10 concubinas, e ele vai sair daquele território. O fato disso tudo
é que quando Davi está ali, o texto fala, né? Quando ele está mais adiante, quer dizer, quando ele está um pouco mais adiante, ali é o lado oriental do Monte das Oliveiras. E nesse contexto, Ziba vem encontrar Davi. Ziba abordou 2 jumentos, ele vem trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e odre de vinho. E quando Davi o vê, Ziba vai dizer, olha, essas jumentas são para o meu senhor, as outras recursos que ele trouxe, como pães, como passas, como odre de vinho, é para os moços que ali estavam com Davi. E Davi vai fazer uma pergunta, ora, e cadê Mefibosete? E aí Ziba, ele vai inflamar o coração de Davi. Ele vai dizer, Mefibosete ficou em Jerusalém, porque disse ele, agora sim restaurará o reino do meu pai, ou seja, o reino de Saul. E é interessante, o que nós aprendemos com isso? Davi estava com uma guerra familiar, Davi estava num período de fuga, e Davi ele cede a informação de Ziba. Olha bem isso, o que Ziba falou, Davi tomou como uma verdade. Então, de forma aplicativa, vamos aprender algo importante. Já sabemos todas as lutas que Davi estava passando naquele momento. Mas perceba que Davi, ao ouvir o que Ziba falou, Davi logo já tomou o lado de Ziba. E muitas das vezes nós fazemos isso. Alguém fala algo para conosco no meio de turbilhões de problemas, de situações que nós estamos vivendo. A gente logo toma aquilo que aquela pessoa falou como uma verdade e não damos oportunidade do outro se defender. Ou seja, não damos oportunidade de ouvir o outro. E esse erro Davi cometeu. Porque quando Ziba falou essa mentira, essa inverdade contra a vida de Mefibosete, Davi falou, então toma de tudo que é de Mefibosete, agora é seu. E é isso que Ziba queria. Tem pessoas que inflamam, tem pessoas que trazem informações até você para inflamar alguém contra você. E cabe a nós a termos o discernir do Espírito Santo. Se você teve tempo